Muito bem, mas eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. Eu tenho tentado separar algumas mensagens, muitas das quais nós já ministramos em várias ocasiões, em várias vezes, mas o Espírito Santo tem trazido no meu coração a necessidade de trazer novamente algumas palavras específicas para a nossa edificação. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Espírito tem trazido aos nossos corações aqui no capítulo 14. Eu vou estar lendo na versão NVI e ela diz assim: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim fosse, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estou. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creio por causa das mesmas obras. Digo-vos a verdade: aquele que crer em mim, obras maiores fará. Digo-vos a verdade: aquele que crer em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Eu quero tomar esse pedido de Filipe como tema da nossa mensagem. Mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Irmãos e irmãs, compreender quem é o Pai, ter uma visão acerca deste caminho, desta verdade e a vida, é um dos fatores primordiais para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento espiritual. Sim, porque a Bíblia, ela apresenta para nós o desejo de Deus de ser conhecido aos seus filhos, de ser revelado às suas criaturas. E a Bíblia nos mostra aqui no livro de Gênesis que quando Deus criou todas as coisas, cada uma delas refletia uma harmonia, uma beleza, mas também refletia a glória de Deus. E ao criar este homem, Deus o faz conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. E Deus coloca neste homem não apenas o fôlego de vida, mas Deus coloca neste homem também um potencial e uma capacidade de realizar obras extraordinárias. Quando nós olhamos para Adão e Eva ali no contexto da criação, nós vemos como eles estavam vivendo no apogeu do seu potencial.
como a sua capacidade de administrar, de lidar com toda aquela criação era algo tão presente na vida deles. Adão era assim, e a Bíblia disse que ele é chamado para governar, ele é chamado para reinar, ele é chamado para exercer algo que Deus havia colocado sobre ele, ou seja, o governo de Deus. Na criação fica muito claro que Deus não apenas criou todas as coisas, mas ele decidiu compartilhar com o homem o governo, o reino que ele estava agora estabelecendo. Acontece que, uma vez que este homem ele está fora do jardim, ele vai se distanciando desse jardim cada vez mais. De tal forma que quando nós olhamos para a experiência de Caim, a Bíblia nos mostra como que cada vez mais, do ponto de vista geográfico, eles iam se distanciando daquela região que eles sabiam ser o jardim. Quando Caim saiu da presença de Deus, a Bíblia diz, ele vai para uma terra distante e ali ele edifica uma cidade. E a Bíblia diz que ele coloca o nome nesta cidade, não um nome que refletisse a glória de Deus, não um nome que refletisse o seu legado, mas, ou melhor, o legado que ele havia recebido do seu pai. Mas agora ele dá àquela cidade o nome do seu filho. E à medida que essa geração vai crescendo, ela vai se corrompendo e ela vai se distanciando do seu Criador. E Deus, que visitava o homem na viração do dia, Deus que havia estabelecido a sua graça e a sua misericórdia todos os dias, convidando este ser, convidando o ser humano a se aproximar deles. Esse Deus parece que vai se tornando um Deus oculto, ou no dizer de Lutero, Deus abscônditos, o Deus que não é percebido no dia a dia, porque no dia a dia nós deixamos de contemplar a essência deste Criador. O Deus que se tornou o totalmente outro, o totalmente distante, ou um ser do qual, no imaginário de muitas pessoas, habita acima das estrelas. Irmãos e irmãs, e é interessante porque agora Deus ele vai agir em amor na história para alcançar e salvar aqueles que se haviam perdidos. E existe várias maneiras de se estar perdido. E uma delas é ter esse distanciamento para longe. E outra delas é quando nós, por mais que nós estejamos fazendo coisas para Deus, por mais que nós estejamos com as Escrituras diante de nós, mas se nós não compreendemos o Deus revelado na face de Jesus Cristo, ainda assim nós não estamos vivendo a vida cristã em plenitude. Muito da confusão que nós percebemos na espiritualidade, ela se dá porque nós temos versões de Deus. Ela se dá porque nós temos conceitos, pontos de vista sobre Deus. Alguém me perguntou esta semana, ao me enviar um vídeo, onde Einstein falava sobre a existência de Deus. E ele traz uma definição de quem era Deus para ele. E alguém me perguntou, você concorda com isso? E eu disse, eu prefiro ficar com a revelação de Deus na face de Jesus, do que de qualquer pensador, de qualquer religião, de qualquer filósofo, porque Deus, ele se revelou na face de Jesus. Veja comigo um texto aqui, porque eu quero nesta noite falar para os irmãos sobre a importância de ter esta revelação de quem é o Deus revelado em Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11,
Veja comigo a partir do versículo 25. Nesse texto aqui, os discípulos haviam chegado de uma viagem missionária, por assim dizer, e muitas pessoas haviam rejeitado a mensagem. Ele havia até trazido uma palavra sobre Corazim e sobre Betsaida, porque essas cidades haviam rejeitado a palavra de Jesus. No versículo 25 está assim: naquela ocasião, Jesus disse: graças te dou, ó Pai. Em outras palavras, ele disse: eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios, dos entendidos, dos cultos, mas as revelastes aos pequeninos. Versículo 26, sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Versículo 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Aí então ele disse: vinde a mim, todos os que estão aqui cansados, todos que estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Talvez seja justamente essa razão pela qual muitas pessoas não encontram descanso, porque eles estão apenas como que tateando no escuro, e deixaram de perceber que esse convite não é um convite para você fazer coisas, não é um convite para você frequentar lugares, não é um convite para nenhum outro tipo de experiência que não seja a experiência de seguir Jesus. Uma experiência de saber para quem nós estamos indo e não para onde. Eu vejo as pessoas às vezes com essa preocupação: para onde nós devemos ir? Para onde nós iremos? Mas Pedro, ele tem como que os seus olhos abertos, ele diz: iremos para o Senhor. Ele disse: para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Isso significa que na pessoa de Jesus, Deus não se tornou para nós o totalmente outro, um totalmente distante, ou um Deus impessoal, mas ele se torna o Deus próximo. É o Verbo que se faz carne, é o Verbo que se torna gente como a gente, e ele vai se identificando com a gente naquelas situações que a gente mesmo não consegue entender, não consegue discernir, porque Deus, ele é assim. Ele veio ao encontro daquele que havia se desgarrado, mas muitas vezes, mesmo aqueles que mais precisam deles, não querem caminhar com ele, querem simplesmente que ele faça alguma coisa por eles. Muitas pessoas procuraram Jesus, e as pessoas tinham motivações tão distintas, tão diferentes para procurar Jesus. Mas um grupo de pessoas procuraram porque perceberam que nele havia a vida. Um grupo de pessoas o procuraram porque perceberam quem ele era. Um grupo de pessoas, seus discípulos, chegaram a dizer: achamos o Messias. De onde ele é? Qual é a sua universidade? Qual é os seus referenciais? Quem foram os seus mestres? E alguém diz: olha, ele é de Nazaré. Ele escolheu usar o contraditório para chamar a nossa atenção. Ele está quebrando os paradigmas, os referenciais,
as certezas. E ele começa então, a partir do absurdo, do ponto de vista humano absurdo, revelar quem é Deus. E a experiência ela é tão importante, porque se Jesus ele veio para nos revelar o Pai, para nos mostrar quem é Deus, nós precisamos fazer uma leitura dos evangelhos sobre este ponto de vista. E é interessante, irmãos e irmãs, porque aqui no evangelho de Mateus, por exemplo, quando ele começa no Sermão do Monte, depois de haver iniciado o seu ministério, ele começa a trazer a sua doutrina. E no Sermão do Monte, 16 vezes, ele usou a palavra Pai. 16 vezes, ele se direcionou a Deus, dizendo Pai. E isto gerou um verdadeiro escândalo, porque as pessoas não estavam acostumadas com essa familiaridade. A experiência delas reportavam para alguns fenômenos sobrenaturais, descritos, por exemplo, na lei de Moisés, quando o monte todo estremecia. A experiência de muitos deles estavam relacionadas a isto, a esse Deus tão poderoso, aos quais as pessoas haviam dito: Moisés, fale você com Deus, mas nós não queremos, nós não suportaremos ter essa proximidade com Deus. Tudo o que Deus disser para você, Moisés, nós vamos fazer, mas fale você com Ele. Mas este não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era estabelecer uma família. O propósito de Deus é nos levar a entender que esse Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele também chamou, Ele instituiu os seus filhos. E a Bíblia diz que toda família toma o nome do Senhor. Toda família no céu, toda família na terra. E debaixo da terra, invocam o nome do Senhor. E o chamam de Pai. Então, Pai é o nome cristão para Deus. Pai refletia, nos levava a crer, nos levava a entender que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida. E a vida eterna. Jesus, algum tempo depois, no capítulo 10 do Evangelho de João, ele vai dizer: eu vim para que você tenha vida, e tenha vida em abundância. Mas como podemos ter esta vida em abundância, se não temos a visão do Pai? Se perguntamos como Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Por 16 vezes no Sermão do Monte, Jesus, ele mostra, ele vai dando esses indícios claros de que Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, está sendo revelado a eles, os convidando a fazer parte da grande família de Deus. E é por isso, irmãos e irmãs, que a Bíblia nos diz em João capítulo 1, versículo 12, que Ele nos deu o poder de serem feitos o quê? Seus filhos. Talvez você esteja minimizando o significado dessa expressão. Ele lhe deu poder de serem feitos filhos.
E esses filhos, então, receberam algumas características importantes. Estes filhos foram gerados, não de uma semente corruptíveis, mas de uma semente incorruptíveis. Esses filhos são chamados para refletir a família de Deus sobre a terra. Esses filhos foram nascidos de novo, tiveram esta revelação, esta compreensão de que era necessário nascer de novo. E ao nascer de novo, ao ser regenerado, você está recebendo um fator importante. E aqui eu quero que você tome nota disso. A sua identidade. Ao nascer de novo, nós estamos recebendo a identidade de filhos. Você vai perceber isso em outros textos, mas deixa eu te colocar alguns princípios aqui. Por que a identidade ela é tão importante? Por que a identidade é um fator tão diferencial para nós? Uma das maiores crises do mundo, ainda hoje, não é uma crise política, não é uma crise social, não é uma crise econômica. A maior crise em pleno século XXI continua sendo uma crise de identidade. Onde você passa a vida toda sem saber quem você é. Onde você passa a vida toda num processo de evolução, ou essa pelo menos deveria ser o propósito, mas em algum momento você fica estagnado, porque você perdeu a sua identidade. A identidade, então, ela é um ponto importante, e quando olhamos para Jesus, nós vamos perceber que já no início do seu ministério, ele vai deixar isso bem claro. Quando ele está com 12 anos, e eles vão para Jerusalém. E a Bíblia nos disse que ali, a festa acabou, a caravana está voltando para casa, e eles presumiram que Jesus estava entre eles. E eles presumiram que Jesus estava talvez com os parentes, talvez com os amigos, e foi a jornada de um dia, ou um dia e meio, ou 2, e perceberam onde está Jesus. E foram verificar que aquilo que eles presumiam não passava de um alto engano. E sabe, irmãos e irmãs, essa tem sido a experiência de tantas pessoas. Elas presumem tantas coisas, até que chega o momento do bom combate. Seja o momento que temos que lidar com o deserto. Chega o momento que precisamos lidar com os gigantes, com os leões, que temos que lidar com as muralhas, com os desafios, e nós presumimos, não apenas como José e Maria, mas presumimos como Sansão. Se tem um texto na Bíblia, que todas as vezes que eu leio, eu paro um pouco e imagino aquela cena. Para mim, um dos textos muito tristes do livro de Juízes, na história de um homem chamado Sansão. A Bíblia diz então que depois de quebrar cordas, depois de quebrar as amarras tantas vezes, em um momento em que o coração dele foi sendo aberto da sua fragilidade, no momento em que as suas emoções se tornaram cativas, se tornaram prisioneiras, e ele vai abrindo o coração dele para aquela mulher de uma maneira tão plena, que a Bíblia diz que ele adormeceu no colo dela, com as suas tranças, e alguém chega ali, corta as suas tranças, e ele ouviu uma voz dizendo: Sansão, os filisteus vêm sobre ti.
e ele presumiu. Ele disse: eu me livrarei como antes. Mas o texto disse, mas ele não sabia que o Espírito não estava mais sobre ele. Ele abriu o coração dele de tal maneira porque ele presumiu aquilo, que o Espírito não estava mais sobre ele. Ele disse: eu vou vencer como eu fiz antes, da mesma forma, com a mesma facilidade. E ao tentar quebrar aquelas amarras, ele não consegue. Isso levou ele para o cativeiro. Isso levou ele a perder a visão. Isso levou aquele homem a ter uma experiência muito amarga, porque até então ele havia presumido. Mas aquele homem tinha uma identidade. A Bíblia diz que ao estar agora algemado, ao estar agora naquela situação deplorável, naquela situação vergonhosa, aquele homem se voltou para o seu Senhor. Porque embora aquela fragilidade emocional levou ele à ruína, ainda havia naquele homem marcas da sua identidade. Ainda havia naquele homem uma história, um legado, e ele recorreu a isto. E a Bíblia diz que imediatamente o cabelo dele começou a crescer. Porque Deus, ele é assim. Eu gosto de dizer, ou de citar as Escrituras, quando a Bíblia diz que Deus, ele não quebra a cana quebrada, ele não apaga o pavio que fumega, ele não tem um prazer de fazer com que alguém que não está bem se sinta pior. Ele não tem um prazer de gritar o nome de ninguém em praças públicas. Ele não é assim, muito pelo contrário, ele é o servo do Senhor que está dizendo: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque quando temos a visão do Pai, a revelação da identidade nos leva a superar os desafios. Quando temos essa visão clara, não apenas presumida, mas uma visão clara, nós podemos enfrentar várias situações com uma convicção de que o seu nome está escrito no livro da família de Deus. Quando a Bíblia diz: alegrei-vos porque o seu nome está escrito no livro da vida, é porque esse livro da vida é o livro da família de Deus. E se o seu nome está neste livro, significa que Deus, ele tem um testamento para você. E ele colocou o seu nome neste testamento. E a Bíblia diz que eu sou chamado a desfrutar de dois aspectos. O primeiro deles, a Bíblia diz que eu sou herdeiro de Deus. E segundo, a Bíblia diz que eu sou herdeiro de Cristo. O que significa que, por um lado, hoje, eu posso desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou, de tudo aquilo que Jesus trouxe para nós como realidade, porque ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide. Ele soprou sobre nós o Espírito Santo. A Bíblia disse que ele levou o cativo, o cativeiro, e ele concedeu presentes, ele concedeu dons, ele trouxe para você esta herança hoje, para que hoje nós possamos viver verdadeiramente esta vida em abundância. Mas existe um desafio para desconstruir esta identidade. A Bíblia nos diz que Davi havia sido ungido
E quando ele chegou naquele campo de batalha, onde um filisteu estava ali, Golias, e ele desafiava, mas não apenas isso, ele zombava. E eu marquei na minha Bíblia a expressão que diz: e Davi ouviu. Aquilo já estava acontecendo há muito tempo, mas a Bíblia diz: e Davi ouviu. E sabe o que ele disse? Quem é este que está insultando o exército do Deus vivo? Davi havia tido uma experiência com Deus. A unção estava sobre ele. Ele havia sido escolhido, mas ele também sabia que ele estava num processo de evidenciar aquilo que Deus havia colocado de uma maneira tão particular na vida dele. Este homem havia tido experiências secretas. Este homem sabia o significado de entrar para o quarto e fechar a porta, ou seja, de aprender a ter intimidade com Deus, de aprender a realizar coisas sabendo que Deus é quem te vê. E ele vai então para o desafio, e a bravura dele era tão grande, a certeza dele era tão grande, que levou Saul a fazer a seguinte pergunta: quem é o pai desse menino? Alguém disse: eu não sei. Eu te procuro saber quem é o pai deste menino. O coração daquele jovem estava tão convicto da sua identidade real, da unção que repousava sobre ele, que imagine o próprio rei, mesmo que a princípio por zombaria, mesmo a princípio não acreditando na possibilidade de que aquilo seria possível, mas quando Davi saiu da presença do rei, e ele saiu para vencer, irmãos e irmãs, aquilo foi algo tão forte, que o rei disse: quem é o pai dele? Porque se esse jovem mata gigantes, imagina o pai dele. Se você é filho de Deus, obras maiores fará. Sabe o que Saul está dizendo? Olha, se ele é filho e ele é capaz de enfrentar um gigante, quem é o seu pai? E é por isso que Jesus, dentro das 16 vezes que ele cita a expressão pai, no Sermão do Monte, ele nos ensinou: quando orares, diga: Pai, Pai nosso que estás no céu. Quando orares, não se esqueça que ele te deu o poder de ser feito filho de Deus. Quando orares, lembre-se que o seu nome está escrito no livro da vida, que você está no testamento de Deus. Quando orares, lembre-se que o teu Pai, ele te vê em secreto, e por te ver em secreto, ele sabe que em alguns momentos você não tem palavras adequadas para orar. Ele sabe que em alguns momentos a dor, o sofrimento, a angústia não lhe permite elaborar um discurso coerente nas suas orações, mas quando você disse Abba Pai, a consciência de que o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis, te faz perceber o que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 16, que o mesmo Espírito, ele testifica no nosso espírito, dizendo que você é filho. E é por isso que ele disse que eu preciso ter essa consciência
de que aquele que nasceu de novo, ele recebeu o poder de ser filho. A identidade celestial. Irmãos e irmãs, veja comigo o capítulo 17 do Evangelho de João. Nesse texto, Jesus está orando para os seus discípulos. E no capítulo 17, ele diz assim, e eu quero que você marque um texto aí na sua Bíblia, porque depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou. Veja o que ele disse, Pai, chegou a hora. Diga comigo, Pai, chegou a hora. Lá no capítulo 2, quando ele está naquele casamento, o vinho havia acabado, Maria se aproximou e disse, acabou o vinho. Ele disse, mulher, ainda não é chegado a minha hora. Mas agora, de uma maneira tão propositiva, de uma maneira tão consciente, ele disse, Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhes destes a autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda o quê? Veja, para que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Versículo 6, eu revelei o quê? Teu nome. Eu revelei teu nome não a todos, porque o Senhor ocultou tantas coisas dos sábios e dos entendidos, mas as revelastes aos pequeninos. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me destes vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me destes, e eles o quê? Aceitaram. Eles reconheceram, marque esses verbos, olha, aceitar, reconhecer. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviastes, e eu rogo por eles. Eu intercedo por eles, porque a eles foi dado conhecer o teu nome. E é importante você destacar essas palavras aqui. O teu nome. Porque você nunca mais vai orar de qualquer jeito, ou nunca mais vai orar com medo, mas você vai compreendendo como que Deus, ao revelar-se na face de Jesus, Ele restaura a nossa personalidade e nos dá uma nova identidade. E é por isso que você tem esse poder, é por isso que você tem esta autoridade de ser filho, de ser príncipe, de ser um rei. O que significa agora que você recebeu o nome de Deus. Isso significa que você tem a legitimidade de ser um representante de Deus sobre essa terra, porque a Bíblia diz, e isso não mudou, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Estes homens estavam perdidos, estes homens estavam caídos, estes homens estavam comprometidos com uma mentalidade que dava a Satanás a legalidade de agir neste mundo, mas agora Ele veio
E Ele nos incluiu, Ele nos amou de tal maneira e nos deu esta nova identidade. E é por isso que Filipe disse: mostra-nos o Pai, e nós não precisamos de mais nada. Mostra-nos o Pai, e nós teremos a certeza, nós teremos a ousadia de fazer obras maiores. Você tem feito obras maiores? Você está vivendo à altura da sua identidade, à altura dos seus valores, à altura daquilo que Deus colocou no seu coração? Às vezes não. E por que muitas vezes não? É porque existe uma tentativa de colocar dúvida. Existe uma tentativa de fazer você descrer no fato mais extraordinário do universo. O fato de que você tem a autoridade de ser o representante do seu Pai nesta geração e neste mundo, porque a imagem e semelhança de Deus, ela foi restaurada em você através do Espírito Santo. E todo aquele que recebeu esta restauração, ele pode se alinhar com o segundo fator, que eu quero que você tome nota, que é propósito. Primeiro é identidade, o segundo é propósito. A identidade te deu nome, e a Bíblia nos diz, de uma maneira tão gloriosa, ainda que lá no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, quando Jesus disse: ide por todo o mundo e pregue o Evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo. E aí ele disse: estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Por que essa expressão é importante? Em meu nome. Por que essa expressão é tão significativa? Porque estes que podem agir em meu nome são aqueles que receberam a autoridade de ser filhos. São aqueles que receberam o poder de serem filhos. E agora a Bíblia disse que eles poderão pegar em serpentes, se beberem veneno mortal, nada lhes fará nenhum mal. Imporão as mãos sobre os enfermos, sobre os doentes, e eles ficarão curados. E eles expulsarão demônios. E depois de ter falado essas coisas, o Senhor Jesus foi levado aos céus, assentou-se à direita de Deus, mas Ele enviou o Espírito Santo, Ele enviou o Consolador, Ele trouxe para nós aquele que nos restaurou, e aquele que nos tornou possível usar este nome. Irmãos e irmãs, será que nós podemos hoje abrir os nossos corações para receber e para crer nesta verdade? Quais são os seus desafios? Quais são os seus gigantes? Qual é a situação que você está enfrentando hoje? Eu não sei, mas eu sei de uma certeza, que o seu nome está escrito no livro da vida. O que eu sei é que uma unção, ela repousa sobre a sua cabeça. E ainda que você esteja enfrentando tantas coisas, existe esta identidade. E essa identidade te leva ao propósito. O texto que nós começamos a ler, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Jesus havia sido rejeitado, o testemunho dele não havia sido aceito, e ao invés de ter uma crise de identidade, ao invés de ter uma crise qualquer, Jesus ele está adorando. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, porque o Senhor é o Senhor dos céus e é o Senhor da terra. Eu te louvo, Pai,
porque o Senhor ocultou tantas coisas, mas o Senhor revelou aqui. Escondeste essas coisas dos sábios. E esta é uma das passagens mais cruciais para o entendimento deste Evangelho. Para o entendimento do Evangelho e de sua apresentação de Jesus como prudência e como sabedoria personificada. Jesus oferece aqui sabedoria reveladora, escondida dos que, por tradição, não considerados sábios e cultos, mas que, contudo, revela-se até mesmo para as crianças. Essa passagem ela é um eco intencional daquilo que nós lemos lá em Daniel, no capítulo 2, no versículo 19 ao 23, em que um outro sábio profético, o próprio Daniel, agradece a Deus pela sabedoria revelada a ele. Mas aqui, o Filho real, o verdadeiro sábio, é o único que, na verdade, pode revelar o Pai Celeste. A linguagem do Pai, adotada pela literatura judaica de sabedoria primitiva, reiterava que Jesus, ele é tão íntimo do Pai, que ele é verdadeiramente a expressão da mente de Deus na terra. Refere-se à sabedoria de Jesus, algo que não pode ser transmitido a ninguém, nem adquirido por meio de aprendizagem, seja ele convencional, ou estudo das coisas naturais, ou observação da natureza. Isto é muito semelhante ao que encontramos no outro evangelho de sabedoria, aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 20, e agora no capítulo 14, aonde ele disse, de uma maneira muito clara, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que nós percebemos aqui, que é um convite para nos aproximarmos dele, e de vivermos isto com ousadia. Você se lembra do batismo de Jesus? Quem estava lá? Mas o batismo de Jesus, ele ouviu uma voz, e a voz dizia, tu és meu filho. 40 dias depois, agora no deserto, ele ouviu uma outra voz. Não era a voz de Deus, não era a voz do Pai, mas era uma voz que dizia, se tu és o Filho. Era uma voz que sabia que a única razão, ou o único poder que ela pode ter é de nos conduzir ao engano. É uma voz que nos faz prestar atenção naquilo que outros estão dizendo, na tentativa dos outros de nos definir. E muitas vezes, irmãos e irmãs, nós deixamos de crer naquela voz que nos disse, tu és meu filho, e eu te dei o poder de ser assim. Tu és meu filho e você tem uma herança. Tu és meu filho e você tem vida. Tu és meu filho e você tem o meu nome. Tu és meu filho e pode fazer obras maiores. Nós deixamos de simplesmente viver à altura desta voz para ouvir no deserto, para ouvir no meio das adversidades esta outra voz que tenta de tantas formas questionar, fragmentar e dizer, se tu és. E é por isso que a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Porque a fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostardas, ela pode remover montanhas. Mas a incredulidade, ela tem a capacidade de gerar em nós
prostração, desânimo. E todas as vezes que você estiver desanimado, todas as vezes que você não acreditar mais em você mesmo, todas as vezes que você colocar em dúvida acerca da sua capacidade de fazer obras maiores, se você parar por algum instante, você vai observar que você está ouvindo a uma outra voz, que não é uma voz do seu interior, mas ela vem como um dado inflamado, ela vem como uma seta inflamada, ela vem como algo imperceptível, e ela atinge a sua mente, e ela inflama o teu ser, e a tal ponto que você pode gastar um dia, 2 dias, ou vários dias, ali se deprimindo, se angustiando, desenvolvendo uma capacidade de apenas viver como vítima, e não como alguém que é um representante de Deus na terra. Quando eu leio o livro de Jó, e aqui a palavra propósito, ela vem muito clara, definida ali. Quando eu leio no livro de Jó, talvez eu precise começar pelo seu fim, para poder saber o seu propósito. Nós sabemos que Jó, ele não leu o livro de Jó, mas as conclusões que ele chega nos faz perceber, nos faz entender como Deus, de uma maneira gloriosa, se revelou a ele. Ele diz algo tão importante para isto. Ele chegou a compreender que Deus, ele diz: Senhor, eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Veja o que ele diz, como isso é claro para ele no capítulo 42. Porque Jó, ele é o campeão de Deus. Ele é o representante de Deus na terra para envergonhar o diabo. Ele é o representante de Deus na terra para estar aqui num campo de batalha, tendo uma experiência que tocou todo o seu ser, mas que afetou tantas dimensões. E agora ele disse no capítulo 42, sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos ou nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Propósito é o que nos faz perceber o sentido até mesmo na dor. Propósito é o que nos faz suportar o dia mau, sabendo que Deus colocou dentro de nós esta capacidade de simplesmente contemplar o favor de Deus sobre nós. Irmãos e irmãs, o livro de Eclesiastes apresenta um pouco disto. E talvez quando você tem uma leitura deste livro, talvez você não possa parar a sua leitura nos primeiros capítulos, mas você precisa parar e se deter um pouco no capítulo 3, quando ele disse: há um tempo determinado para todo propósito. Um tempo determinado para todo propósito. E aqui é importante, porque se essas duas palavras forem entendidas separadamente, nós não compreenderemos muitas coisas. Mas quando eu entendo que todas as coisas das quais Deus está requerendo frutos, Ele submeteu ao tempo. Quando Ele olha para uma árvore frutífera, esta árvore então precisa passar pelas estações, até que chegue o tempo dela frutificar. E o propósito, ele é maior do que a dor. O propósito é que nos faz perceber, que nos faz entender que mesmo nas contradições da vida, o nosso Redentor vive.
mesmo nas contradições da vida, você pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. O terceiro aspecto para isso, que me leva além da identidade, além do propósito, e a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus segundo o seu propósito, segundo a sua finalidade. Gaste tempo ouvindo o Espírito Santo. Gaste tempo, desenvolvendo uma mentalidade de filho. Gaste tempo sabendo que mesmo que o ladrão que veio para matar, roubar e destruir, Jesus, ele veio, e ele é o bom pastor, e a Bíblia diz que o bom pastor, quando vê vindo o mercenário, ele não abandona as suas ovelhas. Pelo contrário, ele se compadece das nossas dores, ele se compadece das nossas angústias, ele se aproxima da gente de uma maneira tão importante, mas ele disse: você conhece a minha voz? Quando nós falamos sobre segurança, aqui é algo muito importante. Segurança. A segurança nos dá a certeza de que nós somos amados. E a maior tragédia, e eu digo, uma grande perversidade que você pode fazer, é você fazer uma criança crer que ela é amada baseada naquilo que ela faz. É uma das maiores perversidades que você pode fazer, porque a Bíblia nos mostra que o amor de Deus, ele é incondicional. Ele vai além daquilo que nós fazemos, ele nos ama por aquilo que nós somos, porque por aquilo que nós fazemos, ele concede a sua graça. E o que é graça? Estava lendo um certo escritor, e quando ele chegou naquela passagem que a Bíblia diz: eu amei Jacó e me aborreci de Esaú, ele disse: sabe o que é mais difícil para mim entender nesse texto? Não é porque que Deus rejeitou Esaú, mas é como Deus pôde amar Jacó. Porque, irmãos, leia a história destes homens, não é? Quem você escolheria? Jacó ou Esaú? Com certeza, do ponto de vista humano, nós escolheríamos Esaú. Era um homem valente, um homem de caça, que honrava seu pai. Era um homem presente, que tinha a sua liderança. Tempos depois, ele se torna um general. Mas a Bíblia disse que ele tinha um detalhe: ele era um profano. Mas quem via isso era Deus. Mas Deus, ele amou Jacó, porque o amor de Deus, ele é graça. Às vezes nós fazemos com as crianças e falamos: olha, se você fizer isso, não vou te amar mais. Se você fizer assim, você vai ser aceito, você vai ser amado. Talvez pelo mundo, porque a filosofia do mundo é deste pertencimento muito relativo, muito condicional. O mundo está sempre soando a voz do espetacular, da tentativa de fazer você provar ser quem você não é. E a Bíblia nos fala que Jesus nos mostrou isso em dois momentos. Um deles foi na tentação, quando Satanás leva ele agora ao alto do templo e disse: lança-te daqui para baixo, porque lá no Salmo 91 está escrito: ele vai enviar os anjos vão alcançar você.
E as pessoas vão ver, imagina a cena. Todas as pessoas vão crer em ti. Quando no momento que você se lançar, os anjos vão vir te alcançar. E ele disse: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele estava convicto de que aquela voz que dizia: tu és meu filho amado, não havia abandonado ele, mesmo no deserto, mesmo na adversidade, mesmo em todas aquelas circunstâncias, porque ele nos mostrou a necessidade de nós termos uma segurança. Irmãos e irmãs, e é por isso que nós ensinamos acerca da eleição e da predestinação. Porque sabe, essa doutrina, ela parte do pressuposto de que Deus te ama. Ela parte do pressuposto que você pode ter a segurança da sua salvação. Pergunte a um cristão hoje se ele tem segurança da salvação dele. A maioria vai dizer que não. Mas quando nós temos o Pai revelado na face de Cristo, Ele nos dá a segurança, Ele nos dá a certeza dessa salvação, Ele nos dá a segurança de que o seu nome foi escrito no livro da vida, e é por isso que você pode realizar grandes coisas para Deus. É por isso que você recebe este poder extraordinário de ser a igreja do Senhor, de ser filho. Mas Paulo disse: no tempo em que o herdeiro ele for menor, em nada ele se diferencia do escravo. A grande tragédia hoje é que as pessoas se recusam a crescer, porque crescer dói. Crescer não é algo indolor. A maioria das pessoas cresce quando dorme. A minha filha, por exemplo, ela crescia acordada. Desde o berço. Quando ela ia crescer, ela não crescia quando dormia. Ela crescia acordada. No princípio nós não sabíamos o que estava acontecendo, mas simplesmente do nada veio uma dor que ela não podia se sustentar nas suas pernas. Então nós fomos para os médicos e ao fazer alguns exames o médico diz: olha, o problema dela é o seguinte, ela cresce acordada, porque crescer dói. Talvez você não se lembre disso, mas se você cresce acordado, você tem que lidar com esta dor do crescimento, porque para crescer eu preciso abandonar as coisas de menino. Paulo, ao escrever uma narrativa tão importante acerca do caminho sobremodo excelente, do caminho do amor, ele chega a dizer: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Quando me tornei maduro, quando me tornei homem, eu tive que desistir, eu tive que deixar para trás as coisas de meninos. E a característica é que quando nós temos essa compreensão de que Deus se revelou na face do Filho, que nos deu uma identidade, que nos deu um propósito e que nos dá a segurança, e Ele também nos disse que eu preciso me diferenciar do escravo, e para isso eu preciso crescer, e crescer é um caminho, é uma decisão de deixar as coisas de meninos, de deixar o berço, de deixar aqueles alimentos que não exigia tanto de você, mas que muitas vezes você terá agora que ir atrás do seu próprio alimento. O alimento sólido,
nos dar a capacidade de discernir o bem e nos dar a capacidade de discernir o mal. E a razão pela qual o engano predomina tanto hoje na igreja é porque a igreja desistiu de crescer. E a situação é uma situação de escravos. A situação é de que, embora você seja herdeiro de tantas coisas, ainda está debaixo de tutores. Se o propósito de Jesus era nos mostrar o Pai, ao ponto de no capítulo 17 ele diz: eu te mostrei, eu te dei a conhecer. Gaste algum tempo estudando as parábolas, os ensinamentos, aonde essa experiência ficou muito clara. E eu quero terminar aqui, nos lembrando da experiência que Jesus contou sobre um homem que tinha 2 filhos. Talvez você conheça essa história como a parábola do filho pródigo. Mas à medida que você para analisá-la, à medida que você para ler esta narrativa, tendo em mente o que Jesus está dizendo lá no capítulo 17, quando ele diz: eu disse para eles quem o Senhor era. Eu revelei para eles a face do Pai. E muitas vezes ele revelou isto contando parábolas, contando histórias. Ele havia contado a história da ovelha perdida. E aí talvez você enxergue muito mais a ovelha perdida nessa história. Mas eu prefiro perceber que ele está dizendo uma outra coisa. Ele está nos mostrando a parábola do pastor, que ao contar as ovelhas, foi este pastor que percebeu que lhe faltava uma. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 lá no deserto, no campo, e como o pastor vai atrás da ovelha perdida, aí ele diz, até encontrá-las. E quando a encontra, coloca alegremente sobre os seus ombros e vai para casa. E ao chegar em casa, ele faz festa. Ele reúne os amigos e ele vai celebrar, porque é a parábola do pastor que vai atrás da ovelha. E você só pode ir atrás desta ovelha ou de um outro ser quando você compreende a sua missão, quando você tem segurança da voz do Senhor te chamando pelo nome. Jesus disse: tenham segurança de uma coisa, vocês são minhas ovelhas, e a minha ovelha, ela conhece a minha voz. De modo nenhum seguirão o estranho. Mas o que é estranho hoje é que a voz do Senhor, ela é rejeitada, enquanto muitos simplesmente seguem a voz do estranho. Irmãos e irmãs, o segundo aspecto que ele coloca, antes de contar a próxima história, ele conta a história de uma mulher, e ele disse da mesma forma. E você já parou para pensar, por que ele ensinou o mesmo princípio 3 vezes? Primeiro representando um pastor que perdeu uma ovelha, e agora de uma mulher que tendo 10 moedas, que tendo 10 dracmas. E a Bíblia nos diz que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, não vai à casa e procura diligentemente até encontrar. Perceba as conexões dessas mensagens. E quando a encontra, ela reúne as suas amigas. Sabe o que me pergunta aqui? É onde que estavam as amigas na hora de varrer a casa? Onde estavam as amigas na hora de acender a candeia?
Não é assim? Mas essa mulher, ela percebe o comprometimento pessoal, porque o crescimento ele é importante. Existem coisas que as pessoas podem fazer por você. Existem coisas que até as máquinas podem fazer por você. As pessoas podem orar por você. As máquinas podem respirar por você. Mas existe algo que ninguém pode fazer por você. Aprender. Eu não posso aprender por você. Ninguém pode aprender por você. Ninguém pode acender essa candeia, a não ser você. E sabe, esta é a tragédia que nos faz não crescer, porque nós achamos que o crescimento ele se dá por transferência. Teve uma época que estava na moda a unção por transferência. As pessoas iam para lá e alguém colocava as mãos na cabeça dela e dizia: está transferindo a unção. Não é assim. Por isso que ele disse: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E sabe aquele descanso que você está buscando? Você vai encontrar um descanso para a sua alma, mas entendendo que para encontrar esse descanso é algo que só você tem que fazer. Ninguém pode aprender por você. E essa mulher ela encontrou com uma alegria, mas ele continuou. E ele contou uma parábola, não do filho pródigo, mas ele contou a parábola de um pai, a parábola de um homem que tinha 2 filhos. O mais moço, você conhece um pouco a história, procurou o pai e disse: pai, veio uma pandemia e eu disse: dessa meu pai não escapa. Quando eu percebi, meu pai estava ajudando os outros, estava bem. Veio uma outra situação e o pai continuava mais forte. E ele disse: pai, eu não posso esperar o senhor morrer. Dá parte da minha herança. O provérbio disse que a herança adquirida fora do tempo, ela traz destruição. Mas esse pai, o que ele faz? Ele pega o que ele tem, ele reparte entre os 2 filhos. Ele não entregou apenas para um, mas o mais moço que havia dito: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. O mais novo, o que ele fez? Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu todo o que ele tinha. E ele foi para uma região distante, para uma terra longínqua. E lá ele desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso, ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher os estômagos com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém fazia nada. Imagina a situação: chegou ali a comida dos porcos, foi lançada, e ele vai comer aquela comida. Alguém disse: não, essa comida é para os porcos, não é para você. O texto não disse que ele estava comendo a comida dos porcos, diz que ele desejava comer aquela comida, mas ninguém dava nada. Irmãos e irmãs, aquela crise levou ele a cair em si. E esta é a finalidade de toda crise. A crise ou o deserto não visa destruir ninguém, mas ela visa te levar a cair em si mesmo. Porque se você não for convencido de algumas coisas, você nunca muda. Para que haja mudança, é preciso cair em si.
Para que haja mudança, é preciso entender que você é herdeiro de tantas coisas, mas está vivendo como escravo. E ele caiu em si, e ele disse, ele desejava, como eu disse, encher-se da comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. O versículo 17, ele diz, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai não têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Uma coisa eu farei, eu vou me pôr a caminho, eu me porei a caminho, e voltarei para a casa do meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, e eu não sou digno de quê? De ser chamado, de ser teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. O que ele fez? Ele foi para essa jornada, a seguir ele levantou-se, e ele foi para aquela jornada, de volta para a casa do pai, mas a Bíblia diz, estando ainda longe, seu pai, porque não é uma parábola do filho pródigo, não é uma parábola do filho mais velho, é uma parábola de um homem que tinha 2 filhos. O pai o viu de longe, estando ainda longe, seu pai o viu, reconheceu. Imagine como ele estava. Um certo pintor chamado Rembrandt pintou essa cena, e eu já vi vários pintores que pintaram essa cena, mas Rembrandt traz algo um tanto quanto inusitado. Ele mostra ele maltrapilho, ele mostra ele descalço, mostra ele ali numa situação deplorável, mas mostra o pai o recebendo e colocando o anel nos seus dedos. Estando de longe, seu pai o viu cheio de compaixão e correu para o seu filho, o abraçou, o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. O pai interrompeu a conversa aqui. Mas o pai interrompeu a conversa e disse a seus servos, depressa, traga-lhe a melhor roupa, vistam nele e coloque o quê? Um anel no seu dedo, calçado nos seus pés, e tragam o novilho. Essas 3 coisas são significativas, porque ele não tinha mais nada, ele havia gastado tudo, mas o anel era o anel do pai, era o sinete do pai. O anel, ele era usado como selo de autenticidade, aonde quer que ele fosse, o pai estava fazendo dele participante dos seus bens. Isso é graça. E é isso que Jesus está dizendo, Pai, eu mostrei a eles quem o Senhor é. E eu fiz isso contando algumas histórias. E por que ele traz uma expressão tão definida, trazer o novilho? Alguns comentaristas dizem aqui que naquele dia que o filho foi para uma terra distante, o pai pegou um novilho e o separou, cuidou dele, esperando o regresso. Daí, se sabe que se passou mais ou menos um período de 3 anos. 3 anos depois, esse jovem voltou, e quando ele chegou, ele disse, trazei o novilho. Você sabe por quê? Porque Deus é amor. Ele é o Deus de segunda chance. Ele é o nosso Abba. Ele escreveu o seu nome e Ele te deu vida, Ele te deu propósito, Ele te deu identidade e Ele te deu segurança. O filho mais moço, você sabe, estava do lado de fora. Não quis entrar, não suportou a graça na vida de outros.
Quantas vezes nós fazemos isso? Você sabe, as pessoas não têm muita dificuldade em chorar com os que choram, mas elas têm dificuldade enorme de se alegrar com os que se alegram. De repente você está lá fazendo a sua sonhada viagem, de repente você comprou um automóvel, você comprou uma casa, você abriu uma empresa, você fez alguma coisa, e alguém fala, né? Já passou por isso? Só olha para você com certo, deu um pulo do gato, mas este é o coração do filho mais velho. Mas é o pai que sai para fora, é o pai que vem de encontro ao que se havia perdido, é o pastor que deixa as 99 e ele vai atrás, ele resgata. É a mulher que então acende uma candeia e ela vai chamar as amigas para comemorar as suas vitórias. Mas então o pai sai para fora e disse: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Mas era necessário que nos alegrássemos. Era necessário, porque este teu irmão, veja, o filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar. Então o pai saiu para fora e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado, nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os bens que tinha. Eu acho interessante, porque eu acho que esse indivíduo está muito bem informado, né? É como se ele soubesse aonde o irmão estava. Mas o pai disse: meu filho, você sempre está comigo, tudo que eu tenho é seu. Sabe o anel? Você nem precisa dele, porque eu reparti entre vocês. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão. Nós deveríamos nos alegrar, porque ele estava morto e ele voltou à vida. Ele estava perdido e ele foi achado. Deus percebeu que nós estamos em risco de destruição, de autoextinção, e ele veio ao nosso encontro. Mas ele não fez isso de qualquer forma. Ele nos amou de tal maneira. Sabe, que você saia daqui hoje crendo nisto, que o seu desafio hoje é de realizar obras maiores, para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Isso é algo tão precioso que precisa ser resgatado em nossos corações. Se a igreja descobrir isso, irmãos e irmãs, imagine que transformação que nós teremos em todas as áreas das nossas vidas, porque Ele nos deu o padrão, o modelo. E é por isso, irmãos e irmãs, que Ele é o autor e o consumador da sua fé. Eu quero orar com você nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Sabe, você recebeu este nome, essa certeza. Está na hora de nós simplesmente começarmos a desfrutar deste privilégio. Está na hora de nós nos alegrarmos uma vez mais. Está na hora, irmãos e irmãs, chegou a hora. O Espírito Santo repousa sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Feche seus olhos.